Para muita gente, os primeiros anos da década de 90 foi a melhor época do mundo do balão moderno no Brasil. Teve evolução de muitas técnicas, dos meios de comunicações, do fotojornalismo, com muito mais fotógrafos e cinegrafistas, e até mesmo as próprias turmas, já que muitas nasceram na metade da década anterior. E com isso, muitos balões foram soltos e se tornaram ícones, e são lembrados até hoje. O feriado de 15 de novembro de 1993 foi um dia de tempo perfeito, onde subiram muitos balões. E para comemorar os 30 anos daquela manhã inesquecível, vamos relembrar os principais personagens no vídeo de hoje. Não sai daí! Fala, amigos da arte, que calor, hein, ó, tô até suando pra gravar. Mas enfim, sem dúvidas, o vídeo de hoje provará que muita gente, inclusive eu, está ficando velho. Nem parece que faz tanto tempo, mas amanhã cedo comemoraremos os 30 anos de dois eventos muito lembrados por todos nós. E o primeiro é a soltura do lendário peão de 45 metros da Turma do Alvarenga. Nascida, se não falha a memória, em 1980 no bairro dos Alvarengas, em São Bernardo do Campo, pouco depois, com a entrada do Cláudio na turma, a sede passou para sua casa no Ipiranga, e lá se tornou uma turma especialista em festivais, onde participaram dos mais importantes realizados por aqui, e sempre estiveram entre os primeiros colocados com balões muito bem feitos, com bastante criatividade e capricho, por uma turma bem familiar, onde até as esposas participavam das atividades, mas a fama mesmo só veio depois do inesquecível peão de 35 metros em 1990. O Claudinho era bem conhecido no meio baloeiro por seu trabalho de reportagem e comércio de fitas de balões, e o Mirão pelos seus excelentes serviços de confecção de bocas. Para muitos, ele era um mestre em fazer estagiárias, e foi o criador da sobreboca, o segundo aro que mudou e facilitou a soltura dos balões, principalmente os grandes, já que até então a maioria ainda fazia bocas com aro simples e com alças para o pessoal segurar. Conforme começaram a ficar mais conhecidos, os balões foram crescendo de tamanho e, como qualquer turma na época, não escondiam de ninguém que queriam ganhar a boca de ouro. E foi com esse objetivo que eles fizeram o peão de 35 metros com a decoração dos naipes do baralho. Durante toda a década de 1980, a maioria dos balões da Turma Alvarenga eram soltos de um sítio do nosso querido Toninho Alvarenga no bairro de Engenheiro Marcilac, no extremo sul de São Paulo, quase na Serra do Mar. E durante uma reunião da turma em 1989, a ideia de fazer o peão veio do Claudinho. Todo mundo topou, mas o Toninho perguntou sobre onde soltariam ele, já que do seu sítio não dava para soltar um balão daquele porte. Foi que o Claudio respondeu: meu sogro tem um sítio lá em Itapevi, qualquer coisa eu mando passar um trator por lá e a gente solta naquele lugar mesmo, eu dou um jeito. Tomara. Enquanto o Cláudio resolvia esse negócio do sítio com o sogro, eles começaram a fazer o balão, e em outra reunião sentaram para decidir e escolher qual seria a decoração. O Toninho sugeriu que a bandeira fosse uma carta de reis de ouros, inspirada em um encarte de um disco do Alan Parsons Project, uma banda de rock de muito sucesso na época. Todo mundo gostou e já decidiram que dividiriam a decoração em 3 partes, bico, batata e boca, como a maioria do pessoal faz até hoje, e na batata colocariam os 4 naipes do baralho, um em cada face. O curioso foi na hora de bolar a decoração da boca e do bico. Eles queriam umas faixas simples, e o Mirão sugeriu que fizessem algo que lembrasse uma ilusão de ótica. Como estavam na cozinha, o Toninho olhou para o fogão e falou: bom, a gente podia fazer essas faixinhas do vidro do fogão em degradê. Todos acharam legal a ideia e decidiram fazer num sentido na boca, começando grosso e terminando fino, e no bico o inverso, e assim nasceu o balão com a decoração inspirada em um dos jogos mais antigos da história. Enquanto eles faziam o peão, que foi cortado em 4 cones com molde do Paulinho da Ícaro e tinha 96 gomos, 2,40 de boca e uma bucha com 40 kg na principal e 12 buchas de estágio, a bandeira de 40 por 66 metros, que era riscada, uma técnica muito utilizada na época, foi feita pelo Tura no Rio de Janeiro. Ele subiu em 20 de maio de 1990. Nem foi uma soltura tão badalada, mas com o decorrer dos anos, suas diversas solturas e histórias de resgates o colocaram no hall da fama dos balões mais inesquecíveis de todos os tempos. E se você não viu o vídeo que eu conto tudo isso, eu vou deixar o link no final do vídeo. Tadinho, se você já contou essa história, por que você está falando tanto desse balão no vídeo de hoje? Como eu disse, o objetivo principal da Turma do Alvarenga era ganhar a boca de ouro, e o peão dos naipes foi feito para isso. Mas ele não ganhou.
O melhor peão carrapeta de 1990 foi um peão de 16 metros taqueado da dupla Maurício e Pacheco, solto de Mariporã em 9 de setembro. Na época, o Cláudio já era muito amigo do meu pai, e eu me lembro que no ano seguinte a gente foi lá na casa dele pegar umas fitas. Ele estava revoltadíssimo, pistola. Ele não se conformava com o resultado do campeonato, e disse que um amigo muito chegado à organização da Boca de Ouro chegou para ele e falou que se ele quisesse ganhar, teria que fazer um balão maior, muito mais expressivo e provavelmente acima dos 40 metros, que ele teria mais chances de impressionar os jurados. E foi pensando nisso que decidiram fazer o maior, um peão de 45 metros. Muita gente comete esse erro. Conhecido por ter 45 metros, mas na verdade ele tinha 43, foi cortado pelo Paulinho da Ícaro e o projeto feito pelo Henry da Tropicália do Rio de Janeiro, se não falha a memória, para um peão de 28 metros que a turma carioca não quis fazer. E em pouco mais de 2 anos, fizeram um balão e o Tura no Rio, assim como no peão de 35 metros, fez a bandeira. E ele foi para o campo no feriado de 1º de novembro de 1993, lá do sítio do Cláudio, e eu estava lá. Mas ele nem saiu do pacote por causa de uma leve chata brisa. Eles cancelaram a soltura e eu me ferrei. Eu não vi ele subir, mas vai pensando que a minha história com ele acabou ali. 2 semanas se passaram e no outro feriado de novembro, o da Proclamação da República, o balão subiu com perfeição e uma soltura tranquila, levando a bandeira de 50 por 70 que ilustrava o retrato de uma mulher com a mão segurando os cabelos e um enorme relógio no pulso, combinando com a decoração no centro do balão. Lembro que naquela manhã estávamos acompanhando a soltura de um trufe de 10 metros dos meus amigos da turma Barloeiros em um campo às margens da represa Guarapiranga, e lá no fundão avistamos uma imensa bandeira, mal dava para ver o balão. Meu pai pegou o binóculo e disse que parecia um peão e que deveria ter por volta de 28 metros. Um pouco mais. Realmente aquela manhã de 15 de novembro estava perfeita, tinha muitos balões no céu, e fomos atrás de alguns, mas não pegamos nada. Mas isso não é novidade, né? E o peão, conforme ia chegando perto da gente, os palpites aumentavam. Já tinha 30, 35, 38 e por aí vai. A gente resolveu ir atrás. Entramos pelo fundão da Zona Sul na região de Embu-Guaçu, pegamos muitas estradas de terra e até dentro de um pequeno rio, a velha Brasília Vermelha e Guerreira do meu pai passou. E quando chegamos na BR-116, a rodovia Regis Bittencourt, paramos em um posto de gasolina para abastecer. E lá tinha centenas de pessoas olhando e perseguindo o balão. Foi lá que descobrimos que era o balão da turma Alvarenga. O curioso é que o balão, ao contrário de tantos gigantes até os dias de hoje, ele não pegou muita altura. Conforme as horas passavam, ele continuava parado sobre a rodovia. E devido ao imenso calor do sol, junto com a famosa lei da gravidade, o cintamento da bandeira começou a soltar, e imensos pedaços dela começaram a cair sobre a região de Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Já estávamos por volta de 3 horas atrás dele, e eu lembro que teve uma hora que o balão estava bem baixinho. A gente parou o carro na rodovia no acostamento, eu deitei no chão, e com o binóculo eu consegui ver o momento exato de um conjunto de estágios caindo sobre a piloto. Mentira! O balão voltou a subir, subiu muito, mas depois de soltar mais um pedaço da bandeira, começou a descer muito rápido. Um monte de carro apareceu, entrando por tudo quanto era estrada possível. E a gente também tentou, mas escolhemos uma estrada sem saída que acabava na porteira de um sítio. Do outro lado, o Tonho da Maria Preta nos contou depois que ele estava sozinho numa estrada de terra e teve uma hora que o balão estava tão baixo que as guias batiam no mato, no chão, do lado dele, e ele não sabia se ele parava o carro para tentar segurar ou seguia mais para frente na esperança que o balão descesse mais. Cruel. Nessa hora, mais uma vez os estágios entraram. O balão ganhou força e subiu novamente, deixando todo mundo passando vontade. Como já estava no limite do começo da Serra do Mar, e por volta das 11 da manhã, ele pegou aquele ar quente do litoral, perdeu um pouco que restava da bandeira e seguiu para dentro do mar na região de Peruíbe, no litoral sul. Esta foi a última notícia do balão que eu ouvi. Eu também. Um tempo depois, o Claudinho nos disse que apareceu um cara que conhecia um marinheiro que falou que naquela semana estava em alto mar, cerca de 40 quilômetros da costa no litoral sul de São Paulo, quando encontraram um enorme balão vermelho caído no mar. Eles retiraram a boca, trouxeram para dentro do navio e a deixaram no cais do Porto de Santos, mas o Cláudio não foi lá para ver se isso era verdade e se era do balão. Essa é uma história e tanto. No começo de 93 veio o resultado da Boca de Ouro e enfim a Alvarenga conseguiu seu sonho, ganhando o troféu de melhor peão carrapeta do ano, vencendo o peão de 30 metros dos naipes, o que gerou uma polêmica enorme na época, para variar, né? Este foi o último balão de destaque da turma, que até soltou alguns balões nos anos seguintes,
e seguiu por mais 9 anos, até a morte do Cláudio em maio de 2002. O peão que é lembrado por muita gente até hoje como o peão da hora certa, batizado pelo cinegrafista Luiz Antônio, ganhou uma réplica em um peão de 14 metros feito pela Raiz do Sol e equipe Gil no meu segundo festival de réplicas em 2016, e de tantos balões marcantes que subiram, ele foi o único que pegou um vento diferente. E adivinha onde ele caiu? No Ipiranga, bem próximo de onde era a sede da Alvarenga. Além do peão da hora certa, uma revoada que teve na Avenida dos Estados, na divisa de Santo André com São Paulo, também é muito lembrada pelos baloeiros. Naquela manhã subiram um trufe de 25 metros da emenda, um novo modelo com um molde diferente e um dos primeiros com um corpo mais modelado com um bico de alívio, nome que o pessoal deu a moldes que possuem uma leve curvatura na parte superior, evitando que toda a pressão se espalhe no teto do balão, concentrando-se naquela área. Além do trufe da emenda, subiu um trufe de 20 metros do Saruga e um 87 da Cosmos, os 3 fogueteiros. Também foram soltos o modelado de 18 metros da Encanto do Céu, que se não falha a memória era da Vila Ema na Zona Leste, e um peão de 14 metros da tradicional Bidu de São Caetano do Sul. O trufe da emenda caiu dentro, ou do lado, eu não me lembro, da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Muita gente chegou, e a Vamos Que Vamos soltou novamente um tempo depois. Eu não tive tempo de conferir mais detalhes sobre onde caíram os balões e nem quem os pegou. E você pode ajudar a contar essa história nos contando aqui nos comentários o que lembra daquela inesquecível manhã de 15 de novembro de 1993. E claro, dos personagens do vídeo de hoje. É isso, meus amigos, espero que tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, já deixa o like. E se quiser ver mais vídeos bem legais, tem 2 aqui do lado pra gente assistir, beleza? Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!